Olá pessoal, como vocês sabem, né? Meu nome é Maísa, sou uma das professoras de vocês em Sociologia, né? Agora junto com Mariana e Moisés, que estão aí dando um auxílio para que a aula de vocês saia no dia certo, para que vocês tenham acesso também a mais material. Então, o material que eu vou estar usando aqui com vocês na aula de hoje já está disponível no e-mail do Coronavest e nos canais, né, que a gente disponibiliza para quem já é inscrito aí, seja em simulados, seja em outras coisas também. O material de vocês nessa semana de Sociologia vai estar sendo composto mais ou menos por um resumo, né, do assunto que a gente vai tratar hoje e com algumas questões que vão ajudar vocês também a entenderem melhor e compreenderem aquilo que a gente vai estar debatendo aqui nessa aula. Então, o assunto da aula de hoje é muito importante, né, para a sociologia, que é antropologia. A antropologia, né, que como a gente sabe, é um dos ramos da sociologia das ciências sociais, né? É um dos tripés da sociologia. Então, só relembrando que a própria sociologia ela vai se dividir em três partes, né? Em três ramos principais, né? E esses nichos vão ser a ciência social em si, que vai ser o estudo da sociedade. Daí a gente vai vir com a ciência política, que é o curso, inclusive, que eu faço na Federal. E a gente vai vir também com a antropologia. A gente sabe, né, que no início era um curso só, que eram as ciências sociais, e que depois foi se subdividindo até a gente ter hoje cursos centrais para cada uma dessas áreas, né, em específico. E daí a gente vai entrar diretamente no assunto, o que é antropologia, né? Então eu acho que aí todo mundo que já teve a matéria de sociologia na escola já ouviu falar alguma coisa sobre. E a antropologia, ela é basicamente o estudo do ser humano, né? O estudo do indivíduo em si. A sociologia em si, ela vai ser mais um estudo da sociedade em geral, dos fatores que acarretam a vida em sociedade e as mudanças que englobam, né, a população em geral. Mas quando a gente fala de antropologia, a gente vai falar de algo mais central, né? De algo mais individual mesmo. E a gente vê isso até mesmo pela etimologia da palavra, né? A etimologia que tem a ênfase no significado, né? Daí a gente vai ter a palavra, né, que vai ser derivada do grego, o radical antropo, que vai significar homem, né? Homem ou pessoa. E a gente vai ter também logia, que vai vir do grego, né, logos, e que vai significar razão ou conhecimento. Então, no geral, a antropologia vai significar o estudo do homem. E a gente vai pensar assim, né, como é que surgiu a antropologia? A gente sabe que quando a gente fala muito, né, do surgimento da sociologia em si, a gente vai ver o surgimento dela como matéria lá no século XIX, né? Depois do início da Revolução Industrial. Mas a gente sabe também que o estudo da sociedade, assim como o estudo do indivíduo, né, que é do que trata a antropologia, vem de muitos anos antes, né? O indivíduo em si, no caso, ele já vem sido estudado, já vem sendo observado há muito tempo, desde os primórdios, né, quando a gente teve essa ideia mais de pensamento formado. Mas a antropologia em si, ela não vai ser só o estudo do ser humano quando a gente fala dele como pessoa, como carne e ossos, né? Vai ser um estudo mais geral, a gente vai ter, aí a gente vai debater no decorrer da aula, o estudo da linguística, a gente vai ter o estudo da cultura, então vai ser o ser humano na sua forma mais humana, né? Nos seus hábitos, no seu costume mesmo. Então, a antropologia, ela vai ser mais voltada para isso. Então, hoje a gente já tem um curso específico para antropologia e que ela vai debater muito também a questão teórica e histórica da sociologia e da antropologia ao mesmo tempo. Então, a antropologia ela vai vir aí também com o início da sociologia, lá com Emile Durkheim, mas aí a gente tem que lembrar de um ponto que vai ser muito interessante aí, que vai ser um pouco antes da própria sociologia como matéria. A gente vai ter aquele cara que a gente sempre está citando ele durante as aulas, né? Que é Auguste Comte, que ele vai ser o criador do positivismo. E o que isso tem a ver com o surgimento da antropologia como matéria? O que acontece? Lá no finalzinho do século XVIII, a gente vai ter uma coisa muito interessante, né? Que a gente vê bastante, que vai ser o movimento iluminista.
E com o movimento iluminista, a gente vai vir também com o positivismo de Auguste Comte e com o cientificismo, né? Que ambos são genéricos, ambos são sinônimos também. Então, o cientificismo, ele vai trazer uma mudança muito radical à sociedade, no quesito de que, antes disso, né, um pouco antes, a sociedade em si ela era guiada extremamente pela religiosidade, né, pela espiritualidade, pela Igreja Católica e outras religiões, enfim. Então a gente tinha essa visão muito voltada para a religiosidade, o que acabava não dando espaço para a ciência, o que acabava não dando espaço em si para a ciência do homem, para o estudo do homem, né? E aí, quando a gente começa lá com Auguste Comte, com o positivismo, com o cientificismo, a gente vai abrir aí um leque de opções de variados estudos, né? E daí a gente vai chegando aí com o cientificismo e no decorrer disso também a gente vai abrir espaço para essa ciência mais diversa. Daí vai entrar também o estudo do homem, a antropologia em si. Daí, quando a gente tem o surgimento em si da sociologia, com matéria com Emile Durkheim, a gente vai vir também com um dos grandes nichos da sociologia, que vai ser a antropologia. Então a gente já começa aí, já com o estudo encaminhado. E o que acontece, né? Como essa sociologia ela vai se subdividir. Então a gente vai ter a primeira parte, né, que vai ser lá com o início da antropologia, do estudo dela como matéria, né? Das primeiras pessoas que dizem assim, eu sou um antropólogo, entre outras coisas, que vai ser a antropologia física ou biológica. Lembrando que quando a gente está chegando aí com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento das ciências, o que é que a gente vai ter como estudo do ser humano? Não existia nada assim diretamente, a não ser uma questão, que seria a questão biológica, né? Os biólogos e cientistas que estudavam essa área eram em si as pessoas que mais conheciam o corpo humano, eram as pessoas que mais conheciam sobre o comportamento humano, né? Então, os primeiros estudos sobre o ser humano, sobre o homem, foram voltados também para a questão biológica, para a questão física, né? Que era o material, entre aspas, que a gente tinha disponível naquela época. Então, a primeira parte da antropologia ficou conhecida como antropologia física ou biológica. Lembrando que os ensinamentos, né, os conhecimentos que estavam em alta naquela época eram os ensinamentos de Charles Darwin, né? Então, a gente teria aí a teoria da evolução das espécies muito forte, né? Tava bombando, né? Fazendo sucesso no meio acadêmico e acabou influenciando de forma muito forte essa questão da antropologia. Daí a gente vai chegar com uma parte bem delicada também dessa teoria, que vai ser o darwinismo social. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e quem não ouviu é muito interessante estar estudando aí e também estar prestando atenção, porque aí já tem uma questão que também pode ser usado como alusão, como argumento também aí para a redação de vocês, algo que é bem interessante. Então a gente vai ter esse darwinismo social, lembrando que Darwin em nenhum momento foi o autor ou coautor desse tipo de teoria, né? Na verdade, foram outros filósofos, outros antropólogos em si, que após a teoria de Darwin, acabaram se apropriando dessas ideias e moldando aos seus ideais. No caso, a gente vai ter um homem aí, um cara chamado Herbert Spencer, eu não sei muito bem como fala o nome dele, mas ele foi um dos criadores, né, do determinismo social, do darwinismo social. Então, o que em si essa teoria tinha de delicada ou de diferente, né? No caso aí, eles vão estudar as sociedades, o ser humano em si, de acordo com a sua evolução. Mas o que isso tem a ver, né? O ponto que a gente vai querer chegar é que no darwinismo social se criou também o eurocentrismo, né? O europocentrismo, o etnocentrismo. Então, eles começaram a se sentir superiores, né? Eles começaram a fazer essa divisão de mais evoluído e menos evoluído. Então, os antropólogos dessa época, que na verdade englobaram as ideias do darwinismo social, eles começaram a fazer divisões, né? Eles começaram a pegar a cultura, principalmente a cultura europeia, e colocá-la como padrão, né, para começar a fazer comparações com outras culturas, ou seja,
Eles começavam a pegar a cultura europeia e comparar com as culturas tribais africanas. Então, eles colocavam as culturas tribais africanas como menos evoluídas, como selvagens e uma série de outros adjetivos, fazendo essa comparação aí, né, com a super evoluída, entre outras coisas, sociedade europeia, né? Então, aí o etnocentrismo, né, a supremacia de umas etnias perante a outras, assim como o europocentrismo, né, que colocava a Europa como o centro de todas as coisas, como o centro da cultura, como o centro da civilização. Então, isso foi muito importante, porque quando a gente vai realmente olhar para os estudos, né, para a biologia pregada por Charles Darwin, ele realmente não acreditava nessa questão da supremacia branca, nem desse tipo de coisa. Na verdade, quando a gente estuda biologia, a gente vai ver a questão da adaptação. Para Charles Darwin, a gente vê nessa questão mesmo que só sobrevive aqueles que estão aptos a mudanças, né? Aptos a mudar para se adequar ao ambiente e para as situações em que ele nos coloca. Então, a gente pode dar um exemplo aí, por exemplo, os povos negros da África, eles acabam tendo uma pele muito mais escura porque estão em um local mais árido, com mais incidência, né, de luz solar, por isso tem que produzir mais melanina, né, para conseguir essa cor e para estar sempre ali protegido, então é uma adaptação. Já os povos que estão em continentes, né, em países mais frios, não tiveram essa necessidade. Essa foi uma das visões pregadas pela real teoria de Darwin, né? Algo que foi totalmente esquecido e deturpado quando a gente vai trazer Herbert Spencer e o darwinismo social, né? Encabeçado por ele e por outros antropólogos naquela época. Inclusive, essa questão do darwinismo social foi bem delicada, né? Foi algo que a gente pensa, poxa, só uma teoria, mas quando essas teorias são trazidas para a prática, quando elas são reaproveitadas para outras questões, é aí que o bicho pega, né? Porque o darwinismo social, ele foi uma das desculpas, né, utilizadas também para a gente entrar no neocolonialismo. Então, essa questão da supremacia branca, da... Eita, o microfone aqui, da supremacia das raças ou das etnias perante as outras acabou fazendo com que a gente desse aval para que as pessoas não vissem com tão maus olhos, né, a questão do próprio colonialismo, né? Quando a gente vai olhar, não era só a conquista de terras, né? Mas era o esmagamento, o desfacelamento de outras culturas, de outros povos e principalmente da imposição cultural. Então, a gente vai ver aí, como já foi explicado, né? Desculpa, eu tô meio gripada, mas a questão da antropologia biológica, da antropologia física, né? Então vai englobar tudo isso e vai ser o primeiro nicho aí desenvolvido com o início dos estudos da antropologia. E depois a gente vai vir para um nicho que vai ser um estudo mais completo também, né? Mais complexo, que vai ser a antropologia cultural. Então, a antropologia cultural, ela vai ver o indivíduo não só como uma pessoa, né? Mas vai ser um indivíduo dotado de outros dons, de outras características. E a principal delas, nesse caso, seria a cultural, que vai envolver a crença, né? A religiosidade, a espiritualidade, os hábitos, a forma de se alimentar, a culinária. Então, tudo isso eles vão englobar dentro do quesito cultural e eles vão dizer que a cultura, no caso, né, vai acabar definindo quem realmente vai ser esse indivíduo, né? Então, de onde ele vem, ele vai trazer a cultura e ele faria parte, né, desse organismo vivo. Então, por exemplo, cada pessoa seria uma peçazinha aí desse quebra-cabeça que no final, né, faria o grande amontoado que seria a cultura de cada povo e essa pessoa sendo tirada, né, do seu local, de onde ele pertence, ele ficaria deslocado, né? Enfim, uma série de outras coisas que vão englobar a antropologia cultural. Mas aí, né, anos vão se passar, a gente sabe que o estudo ele sempre evolui, né? Enfim, artigos, faculdades, grandes cientistas, grandes antropólogos aí vão aparecer e a gente vai entrar diretamente aí com a escola norte-americana de sociologia, né?
Então, a gente vai ter aí ideais que vão estar sendo aí modificados, né? Como sempre a gente sabe que uma ideia sempre vai estar sendo refutada perante outra que vai surgindo, e a gente vai ter aí uma nova subdivisão do estudo da concepção antropológica, né? Dentro da escola americana, a gente vai ter também esses dois, né? A gente vai estar subdividindo agora em 4 partes, mas a gente vai ter o primeiro que vai ser esse estudo, né? Voltado para antropologia biológica e física, o segundo que vai ser antropologia cultural, e no terceiro aí a gente vai entrar aqui, deixa eu lembrar, com a antropologia voltada para as linguagens, ou seja, a antropologia linguística, que a gente vai ver aí dois grandes nomes da antropologia, que vai ser Franz Boas, que eu acho que é assim que fala o nome dele, e a leitura é Franz Boas, né, mas em francês a gente traduz para Franz Boas, e a gente vai ter também um outro aqui que é o Levi Strauss, né? E a gente vai ter aí o encabeçamento da ideia da linguística, né? Sendo o principal deles o Levi Strauss dentro dessa teoria, porque dentro da questão, né, do que ele sempre dizia, do que ele sempre tratava, ele sempre trouxe a linguagem como um fator primordial, tanto de diferenciação quanto de semelhança entre os povos, entre as sociedades, né, entre os indivíduos em geral. Então, a gente vai ver aí o estudo da linguagem, a antropologia da linguagem, como isso que eu falei mesmo, né? Da teoria do Levi Strauss, que seria, por exemplo, como a fala, o modo de falar, o idioma, dentre outras coisas, vão nos ajudar, né, a diferenciar as sociedades, as pessoas de onde elas vêm, e também vão nos ajudar a ver semelhanças, por exemplo, os povos latinos, né, que a gente vai ter as pessoas que vão falar espanhol, o português, o francês, o italiano, eles vão ter uma ascendência, né, uma origem histórica semelhante. Então a gente vai ver aí dentro da própria linguagem, independente da cor, por exemplo, nós, o Brasil, uma nação extremamente miscigenada, para uma Itália, né, mais embranquecida, mas a gente vai ter aí um passado histórico um pouco semelhante por conta da nossa origem linguística mesmo, né, do nosso banto linguístico. Então, esse estudo da linguagem foi muito importante, além de que, né, os personagens que a gente fala, os antropólogos, dentro dessa questão da linguagem aí, foram bem importantes, né? O Levi Strauss, o Franz Boas foram grandes antropólogos, então também vale a pena tá dando uma pesquisada geral, né? Que eles têm também bons argumentos para vocês estarem aí usando na redação. E a gente vai ter aí também, faltou a energia caiu aqui um pouquinho, mas a gente vai ter também outra questão que vai ser a subdivisão dentro da arqueologia, né? Então, a arqueologia, ela vai ser um outro nicho, porque também vai ser uma parte da antropologia. No caso aqui, a gente vai ver a antropologia dentro da arqueologia como, né? Como a ciência que vai estudar o passado e o ser humano a partir dos objetos que ele vai nos deixar. Então, um homem, né, por exemplo, uma sociedade em que ela deixou aí para trás uma faca, um utensílio, qualquer coisa do tipo, vai dizer o quanto aquela pessoa, né, mentalmente, por exemplo, havia evoluído naquela época, em que época ele realmente viveu. Então, esse estudo também da antropologia dentro da arqueologia vai ser bastante importante. Então, a energia tá caindo aqui, então se de repente acontecer alguma coisa aqui no vídeo, já sabe. Enfim, mas aí a gente vai ver, né? A antropologia ela vai se dividir aí perante isso depois da escola, né, norte-americana em diversos nichos. E a gente também vai ter aqui outra questão a que a gente pode chamar a atenção, né, do Levi Strauss. Então, que foi um grande antropólogo e ele também não acreditava nessa questão da supremacia branca, né? Teve uma frase, ele ainda era vivo em 2005, quando ele disse que o homem teria que aprender a conviver, né? O mundo começou sem o homem e sem ele também terminaria. Então, foi um antropólogo muito respeitado. Então, aí, antropologia é um ramo muito extenso, também muito difícil de se seguir. Não são todos os estados, né,
que vão ter um curso específico nem para ciência política, que é o meu curso, nem para a própria antropologia em si, mas quem aí quiser, por exemplo, seguir a carreira voltada para os estudos da antropologia, a gente vai ter aí as ciências sociais, né? Para depois a pessoa está fazendo uma ênfase como uma das opções. Então, só recapitulando aqui, pontos que a gente tem que sempre estar bem atentos. Vai ser o uso da antropologia, né? Lá no seu iniciozinho aí, com no caso aqui, o darwinismo social, né? A utilização e a apropriação de estudo de terceiros para propagar uma teoria aí, que foi o darwinismo social, né? Com Herbert Spencer, que acabou surgindo, né? Que acabou compactuando com a ideia da supremacia branca, né? Sabemos aí que foi utilizada como pretexto para o neocolonialismo, que acabou trazendo para nós, principalmente, os países da Oceania, os países da América, países da África e da Ásia, né? Consequências históricas muito marcantes, né? Que a gente sabe que as consequências do colonialismo em si, elas foram terríveis, né? Mas foram terríveis para os povos colonizados, né? Já eles tiraram de nós tudo que puderam. Mas, enfim, a gente vai ver aí essa utilização do darwinismo social e a gente vai estar aí vendo claramente a diferença que a gente vai ter, né? Essa diferença que a gente sempre tem que estar citando entre a sociologia, a antropologia e a ciência política. Acho que dentre essas é um pouco mais fácil de estar aí explicando. Mas, lembrando aí, antropologia de antropo, que significa homem, e logia, que vem do grego logos, que significa razão ou saber, né? O estudo do homem, o estudo das suas culturas. Então a gente vai estar vendo aí, sempre lembrando quando a gente fala de antropologia, da questão do meio cultural muito forte. Então, por exemplo, quando caiu ano passado mesmo, né? O tema foi a questão do cinema, entre outras coisas. Então, para aquela pessoa que tinha um pouquinho de manejo de antropologia, da questão cultural mesmo, ela iria conseguir também desenvolver muito bem uma redação como essa. Então, até mesmo se a gente vem aí com a questão racial, a questão da cor, a questão indígena também, a gente vai ter também aí a antropologia envolvida com ela. Então, por exemplo, quando o Levi Strauss ele veio aqui para o Brasil, que ele também estudou na USP, né, uma das maiores e mais respeitadas universidades do mundo aqui no Brasil, né? Então, ele passou muitos anos em sociedades quilombolas, em sociedades indígenas. Então, a partir daí, ele vai criar muito essa questão, né, da diferenciação das pessoas, das etnias. Então, Levi Strauss aí, muito importante, que também esteve aqui no Brasil e vai ser importante para a definição da antropologia em um contexto muito geral, muito bacana de ser entendido, né? Então, para muito além da gente querer aí tirar uma boa nota no Enem, saber quem somos nós, de onde viemos e de onde viemos, né? Também vai nos guiar aí para saber para onde vamos, né? Que agora tá bem confuso de entender, mas aí a partir disso, principalmente daquilo que já está acontecendo agora no momento em sociedade, a gente está vivendo um momento histórico muito importante. Então, para vocês aí que estão se preparando para fazer o Enem, o SSA, IFPE ou outros vestibulares que venham a querer fazer, vale muito a pena estar sempre atento nas novidades, nas notícias. É difícil, né, a gente carregar, a gente acabar vendo, né, tanta notícia, tanta coisa aí, mas no momento é necessário, é um pouco cansativo, mas se a gente usa isso como método de estudo, eu acho que se torna aí um pouquinho até menos doloroso. Então eu não vou estar trazendo hoje questões aqui. Geralmente as questões de antropologia elas requerem bastante atenção, porque geralmente elas são questões contextualizadas, né, com bastante texto. Então, como eu não faço uso de slide com vocês, para trazer questões aqui para ler ficaria um pouco cansativo, mas como eu disse, tem lá no resumo que eu deixei para vocês, tanto o resumo do assunto do que eu falei aqui, do Levi Strauss, que eu também citei bastante, né? Acho que vocês devem ficar um pouco cansados, mas tá lá tudo certinho para vocês lerem
e conseguirem responder as questões. Então, por aí vai, né? A gente já tá aí bem avançado na questão de sociologia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me chamar em qualquer meio que conseguirem, seja aqui nos comentários, seja em qualquer outro meio, né? Então, até a próxima. Estudem bastante, estejam sempre atentos, né? Nas novidades, em tudo aquilo que está acontecendo, mundo afora, que vai ser bastante importante para vocês. E sempre lembrar das anotações. Até a próxima.